Muito bem, pessoal do segundo e-mail. Estamos aqui de volta. Mais uma aula aqui de tecnologia de processo. Pessoal, dando continuidade, eu dividi a aula de avicultura em dois momentos, né? Só para vocês terem uma ideia, na faculdade de agronomia, veterinária e zootecnia, a disciplina de avicultura ela é trabalhada em um período de um semestre inteiro. Então, você tem uma carga horária aí, mais ou menos em torno de 80 a 100 horas, isso vai depender muito da faculdade, só falando de avicultura, né? Então tem muita coisa que se falar. Então fala muito de doença, de profilaxia, de genética, fala da parte de melhoramento dos animais, né? A fisiologia, raças, né? A questão nutricional. Então ela é bem abrangente, é uma situação bem grande. E entra inclusive na parte econômica, né? Na parte de venda, né? Dos produtos, tipos de corte, né? Então pega toda uma cadeia. Então fica até difícil da gente tentar resumir tanta informação num período tão curto. Então, eu dividi em dois momentos, né? Então, na semana passada nós fizemos a parte de avicultura de corte, né? Que trabalha aí a questão de produção de carne, e hoje a gente vai trabalhar a avicultura de postura. Assim como no vídeo anterior, eu vou passar para vocês mais dois vídeos que eles complementam as informações, porque como a gente não pode fazer nesse momento nenhuma visita, nenhum criatório, nenhum local, eu busquei essa alternativa de que vocês tenham uma aproximação, conheçam um pouquinho mais como é feita essa criação, do ponto de vista do dia a dia das produções, tá? Então, depois vocês dão uma olhadinha lá no vídeo e qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo, tá? Façam perguntas, se quiser mandar pelo chat aqui da plataforma, ou se quiser através do e-mail, pode falar comigo aí que eu estou à disposição de vocês aí no que for preciso, tá bom? Então vamos lá. Então, pessoal, falando de avicultura de postura aí. Então, o que é avicultura de postura? Avicultura de postura é a produção de ovos, tá? E aí existe uma distinção, tá? Que assim, eu tenho a avicultura de postura, que é a produção de ovos que vão dar origem a outros pintinhos, né? E esses pintinhos vão para, dependendo da raça, tanto para a área de corte quanto para a área de produção de ovos, que é de postura. Então, são aves que a gente vai classificar ela como matrizes. Então, elas são produtoras de ovos para a geração de animais ou para engorda ou para a produção de ovos também. Tá? Então, tem uma distinção. E isso, claro, vai depender de cada tipo de raça aí para esse trabalho. Mas no caso nosso hoje, a gente vai trabalhar a avicultura de postura para a produção de ovos para alimentação, para destino para o consumidor no mercado, feiras livres, né, a venda no varejo. Tá? Então, vamos lá. Então, assim como lá na avicultura de corte, eu também vou ter os avozeiros, que é onde há o melhoramento genético da produção de ovos. Então, eu tenho lá as raças, esses avozeiros, eles têm todo um controle, igualzinho lá o controle que é para a avicultura de corte, eles também têm um controle muito rigoroso de acesso de pessoa. Esses animais, eles praticamente não têm contato com o ambiente, né? O ambiente externo é um ambiente completamente controlado, ambiente realmente de laboratório. Para você entrar lá, você tem que seguir uma série de regras de quarentena, então é bem complicado você trabalhar, porque qualquer doença, qualquer coisa, eles podem ser facilmente contaminados. Então tem muito rigor na criação para avozeiros. Então dos avozeiros, eu vou ter os pintinhos, eles vão para o incubatório e esses pintinhos eles vão para o matrizeiro. E aí existe dois momentos. Tem a granja de cria, ou seja, esses pintinhos eles vão chegar na granja, tá? Eles vão ser criados até 4 meses, né? Então eles vão ter a condição lá. Também o matrizeiro é bem rigoroso, é uma entrada bem complicada. Na hora que você tem eles com 4 meses, é onde eles vão começar a botar. Tá? Então os machos e fêmeas eles são criados separados, depois eles vão para uma granja, que é o matrizeiro, que é a granja de recria. Tá? Então nessa granja de recria,
é que vai começar realmente o sistema de criação. Por quê? Aí os machos e as fêmeas, em proporções aí já variadas, eles vão ficar juntos. Então, eu vou ter, vamos supor, um macho para cada 10 galinhas. Então, os ovos que são produzidos aí, eles são ovos que a gente chama de ovos galados, né? Eles são ovos que são fecundados, tá? E esses ovos, eles vão ser encaminhados para um incubatório. Então, lá no incubatório, o período de incubação do ovo é de 21 dias, tem temperatura controlada, umidade controlada, é um ambiente que para você entrar também tem uma série de controles, você não pode entrar com a vestimenta que você usa para chegar até lá, você tem que colocar um uniforme, tem que tomar banho, né? Então é um ambiente bastante controlado para impedir qualquer tipo de contaminação. Então aí depois eles são, depois de 21 dias, os ovos vão eclodir e aí eles vão ser encaminhados para a granja de criação. Essa granja de criação, ela vai pegar esses pintinhos, vai criar esses pintinhos até mais ou menos 4 meses, 120, 130 dias, isso varia um pouquinho da época do ano, da raça, da ração que é fornecida, tá? Mas em média vai ficar lá na granja de criação durante 4 meses, para depois entrar numa granja de produção, tá? Que é a granja que vai realmente produzir os ovos. Esses ovos vão ser coletados, vão ser inspecionados, tá? E depois vão ser postos à venda no atacado ou no varejo. Então veja que até o ovo que chegar na mesa do consumidor demora bastante tempo, tá? Então vocês podem ver que nesse processo aqui, ó, eu tenho, vamos partir aqui, ó, chegando hoje aqui no matrizeiro, aqui, ó, na granja de cria, ele vai levar 4 meses para começar a entrar em produção. Depois ele vai para a granja de recria, vai criar aqui. Essa granja de recria vai ter os primeiros ovos já fecundados, vai para o incubatório, mais 21 dias, então você pode colocar aqui 4 meses, mais uns 10 dias, 10, 15 dias de aclimatação e mais 21 dias no incubatório. Então, o primeiro lote aqui, ó, demoraria até chegar aqui, ó, na eclosão, pelo menos 5 meses. Depois vai para a granja de criação, mais 4 meses. Aí já está dando 9 meses o ciclo. E depois vai para a granja de postura. Na granja de postura também vai ter um período de aclimatação, né? Porque vai ser transportado de um local para o outro, através de caminhões e tudo mais. E as aves acabam tendo um certo estresse. Então, quando elas chegam na granja de postura, geralmente elas não têm um ciclo de produção de ovos uniforme, elas vão variando. Então, tem dia que ela vai produzir um ovo maior, tem dia que ela produz um ovo menor, tem dia que ela vai produzir, tem dia que ela não vai produzir. Em média, a galinha estando tudo em ordem, ela vai produzir em torno de mais ou menos um ovo por dia, tá? Isso em média. Em alguns lugares, chega assim, se você fizer a avaliação durante o mês, vai haver momentos lá que ela produziu 20 ovos ou 27 ovos. Então, existe uma variação ali do momento em que ela fez a oviposição ali, tá? Então, todo esse ciclo aqui, ó, sem contar o arvoreiro, vai levar em torno de 9 meses até 9 meses e meio para aquele ovo chegar no consumidor. Então, eu vejo que é um processo bastante longo, que demanda bastante mão de obra em todas essas etapas, e são mão de obras bastante qualificadas, tá? Todo mundo aqui nessa cadeia tem que ter bastante consciência do que está fazendo, porque uma contaminação de granja você pode fazer perder a granja inteira, tá? Você pode levar a óbito todos os animais. Então tá aí. Bom, a criação de aves para postura, ela tem 2 padrões, tá? Mas assim, tem o que a gente chama aí de frango livre, né? O que é o frango livre? Ele tem a criação que a gente hoje já está preconizando, porque inclusive as galinhas elas são mais rústicas, elas são mais tolerantes a doenças, elas não têm um índice de mortalidade tão alto, a produção geralmente aumenta, tem menos problema aí com relação à parte de hematomas, né, nas galinhas.
Então, esses animais eles são criados semi-confinados, ou seja, eles têm uma área que eles podem sair, andar, tomar sol. No caso dessa imagem que eu estou mostrando para vocês, é uma granja que, inclusive, ela está dividida em alguns piquetes, né? Vocês estão vendo que cada lote de galinha tem uma área para elas poderem pastar, né? Para elas poderem ciscar e andar. Então, isso também ajuda. E aí elas voltam para dentro quando elas têm necessidade. Ó, veja que aqui está aberto. Ó. Elas voltam para dentro da granja e aí tem os ninhos. E lá dentro é que elas fazem a postura dos ovos. E aí lá dentro é feita a coleta. Tá? Então, esse daqui é um tipo que o pessoal chama é o frango livre. Tá? Só que o que acontece? São frangos que eles estão mais expostos ao ambiente. Então, tem que ter um controle aqui para não ter problema de contaminação. Tá? Então, tá aí. Ó. Aqui já uma área maior. Ó, tá vendo? Então, é um outro tipo de instalação. Então, ele tem uma área aqui que tem galos e galinhas juntos. Tá? E aí, eles fazem a postura nos ninhos. Tá? Então, isso varia muito de granja para granja. Tá? Tem granja que prefere separar em diversos lotes, que é o caso dessa daqui. E tem granjas que deixam todos eles juntos, tá? E aí recolhe no final do dia, né? Ou quando chove. É interessante porque os animais eles se acostumam tanto com esse hábito que eles, ao final do dia, quando já vai anoitecendo, elas vão sozinhas para dentro da granja, não precisa ficar tocando. E aqui fora não é colocado alimento, tá? A água e a ração é colocada dentro da granja, principalmente para impedir que outras aves silvestres venham se alimentar aqui. Então, porque a ração é uma ração muito cara, que ela é desenvolvida especificamente para galinhas, né, de postura. Então, é até um risco para outras aves começarem a se alimentar dessa ração, porque eles não estão acostumados com ração, eles estão acostumados à alimentação na vida selvagem. Então, também a gente tem que pensar nesse lado ambiental, que a criação de frangos também, mesmo que tendo essa questão de frangos livres, você não pode interferir no meio ambiente externo da granja. Né? Então, você não pode mudar os hábitos alimentares dos animais que estão no entorno da granja. Né? Então, principalmente os pássaros aí. Tá? Aqui ó, é uma outra forma. Então, vejam que aqui, além de você ter um sistema de frango livre, que ele não está preso na granja, ele tem um sistema de pastejo com essas aves. Tá? Então, veja que é bem diferente. Ó, vou voltar na slide anterior. Ó, aqui eu tenho uma área que, na verdade, o que é isso aqui? Isso aqui é um solário. É uma área que ela é delimitada, tá? Não tem vegetação, né? E as aves ficam aqui, porque elas ciscam, elas andam, elas estão caminhando, elas vão interagindo. Tá? Essa outra área aqui eu também, tá vendo? Agora, nessa foto aqui, ó, já é uma área que tem uma outra tecnologia junto com o processo de criação de frango. Que além de eu ter a possibilidade do frango se movimentar, exercitar, interagir, que a gente fala que é um frango mais feliz, né? Não é muito comum usar esse termo, mas é um frango que está mais naturalmente sendo criado. Ele ainda recebe a complementação de água, de ração, isso nunca vai deixar de existir, só que agora ele também tem o pastejo. Então, alguns animais eles acabam ingerindo, né, cortando a espécie de gramínea aqui e se alimentando dela, o que ajuda bastante na questão de digestibilidade de fibras dentro do organismo da galinha. Tá? Então, muitas vezes quando está assim, você tem um ovo que ele tem uma gema mais amarela, um ovo é maior, então tudo isso acaba melhorando aí a qualidade. Então, e é bem visto pelo consumidor. Tá? Hoje, acho que daqui para frente, a tendência é você ter cada vez mais áreas em que você tem criação de aves dessa forma. Tá? Essa aqui seria uma granja tradicional. Né? Então, eu tenho aqui, ó, as aves elas são fechadas dentro de uma área. Eu tenho a alimentação nesses cilindros, né, que são chamados tubular. Tá? Então, aí tem capacidade variada. Tá? Pode ter tubular com capacidade para 20, 25 quilos e tubulares aqui com capacidade para até 40 quilos. Então, o funcionário, né, da granja
preenche isso aqui com ração, né? Ele vem através de saco ou através de um carrinho de mão, alguma coisa assim, ele vai enchendo esses tubulares, né? A ração desce aqui nesse prato amarelo. Esse daqui são os bebedouros, por onde a água vem, né? Então tá vendo que tem um caninho aqui, ó. Todos eles têm um caninho aqui, ó. Tem uma válvula, ela regula através do peso, tá? E aí as aves se alimentam aqui, vão pegando água, aqui, vão bebendo água nesses bebedouros aqui, tá? Existe aquele sistema, igual o sistema de granja, de criação, que é o sistema NIPO, né? Com aquela válvula e o cano aqui, tá? Aqui nessa foto aí não tem, mas geralmente tem também. E aqui é colocado os ninhos, tá? Então, quando a galinha sentir necessidade de fazer a postura, ela vem aqui no ninho e faz a postura. É muito difícil a galinha botar o ovo diretamente aqui no chão, tá? O que pode acontecer, né? A galinha começar a colocar ovo no chão? Pode ser problema de doença, né? Pode também ser problema de excesso de lotação. Eu tenho muitas galinhas para poucos ninhos, tá? Ou algum problema relacionado ao ninho, ou seja, eu posso ter algum tipo de ectoparasitas, né? Tipo algum tipo de piolinho, algum invertebrado, alguma coisa assim que incomoda a permanência dela aqui. Então aí ela não se sente. Ou frio também, frio ou excesso de calor. Então veja que na criação de frango, tanto de postura quanto de corte, são muitos detalhes que a pessoa tem que estar atenta, tá? Porque como a margem de lucro nessa atividade ela é bastante pequena, tá? É uma margem de lucro muito estreita, pessoal. Eu falo isso porque eu trabalho com isso há muitos anos e qualquer bobagem que você fizer na criação, você tem prejuízo na certa, tá? O custo da produção é extremamente alto, tá? A ração é um dos custos mais caros, a energia elétrica, a mão de obra e depois os animais, tá? Os animais têm um custo bem elevado. Essa daqui é o tipo de criação de granja que hoje vamos dizer assim, o vilão, né? É o que as pessoas menos gostam de ver. É uma criação de frango em que todas as galinhas estão dentro de gaiolas confinadas. Elas chegam nessa granja, é uma granja de postura, então ela já passou pelo período de recria, né? E aí ela vem para a parte de produção mesmo. E na área de produção, fica 2 galinhas por gaiola, né? Então elas se movimentam muito pouco. Elas são gaiolas que são empilhadas e em forma de pirâmide, tá vendo? Existe uma diferença. Por que tem que ter essa diferença? Por causa que os dejetos não caiam em cima nem da água nem da comida, tá? Então ele é colocado de uma forma piramidal, tá? Então veja que tem uma inclinação aqui, depois tem uma inclinação desse lado aqui. E uma vez por dia, 2 vezes por dia, o pessoal passa recolhendo os ovos. Ó. Os ovos eles ficam aqui nessa grade, tá? Todos eles aqui, ó. Então vem um carrinho, né? Então esse piso aqui é concretado, vem um carrinho, ele vem conduzindo e colocando os ovos dentro dos recipientes. Ó. Aqui também uma outra granja, ó. Tem 2 raças diferentes aqui, ó. É uma granja bem moderna. Nesse caso aqui, ó, vocês estão vendo que tem uma canaleta aqui branca, tá vendo? Ó? Essa canaleta aqui é automática. Então a recolha dos ovos é feita através de um sistema computadorizado. Então a cada período de tempo essa esteira é acionada e os ovos são coletados lá no fundo, tá? Então aqui a questão de mão de obra é menor, mas novamente, ó, as galinhas estão todas presas em gaiola. Então não é interessante. A produção aqui é bem grande, você consegue numa área pequena uma quantidade muito grande de galinhas, né, de produção, mas nesse caso aí os animais não têm essa questão de liberdade. Então você tem essa parte do frango livre e do frango confinado aí na produção. E outra coisa também, ó, veja que até agora eu não falei de ovo orgânico, tá? Ovo orgânico ou ovo caipira é uma outra questão, né? Até agora a gente está falando de produção de ovos de granja que não recebem hormônios, pelo amor de Deus, pessoal, não recebem hormônios. Ah, deixa eu lembrar uma outra coisa também.
Na aula passada a gente estava falando de avicultura de corte e tem uma pergunta que sempre, toda aula, e com certeza se nós estivéssemos juntos, vocês falariam também, que é assim, professor, eu vi um vídeo que os nuggets, né, aqueles empanados, são feitos de pintinho. Isso é verdade? Não, pessoal, isso não é verdade, tá? Os nuggets que se come ali, eles são feitos, né, de frango, né, de carne de frango, e envolve também farinha de trigo, farinha de mandioca, né, a parte de óleo de soja e também cartilagem, tá? Então, parte da cartilagem dentro do sistema de corte lá do frango, ela também é utilizada para a produção de nuggets, tá? Não tem nenhum problema com relação a isso, tá? Mas também pode ser utilizado cartilagem de frango na produção dos nuggets. Fala assim, mas eu vi lá que é feito de pintinho, não sei o quê. Então tá. Como é fácil de demonstrar isso? Pensa o seguinte, quanto custa um nugget? Você vai lá comprar na embalagem, faz muito tempo que eu não costumo comprar isso, mas não sei, deve estar lá, uns 10 reais, mais ou menos. Vamos pensar aí em 10 reais. E vem lá, sei lá, 200 gramas, 300 gramas de nuggets, por aí, para você depois usar lá na sua casa. Só para vocês terem uma ideia, pessoal, cada pintinho que chega numa granja, ele pesa mais ou menos em torno de 40 gramas, 40, 45 gramas. Então, para poder fazer uma embalagem de nuggets, se fosse pensar nisso daí, eu precisaria de pelo menos uns 10 pintinhos. Lembrando também que boa parte do pintinho é água, e o nugget é desidratado, né? Tem uma quantidade menor de água. Então, eu precisaria de uns 10 pintinhos. Hoje, o custo de um pintinho, quando ele chega na granja, não é que ele vai ser criado, quando ele chegou na granja, vai estar em torno de mais ou menos 90, 95 centavos. Então, se eu fosse pegar 10 pintinhos e transformar em nuggets, eu já gastaria o preço que é o preço de venda. Entendeu? Então, não faz o menor sentido, sendo que um frango adulto, né, adulto assim, com 45 dias, quando ele é abatido, ele pesa em torno de mais ou menos 2,5 kg, 2,6 kg. Então, com um frango, com a carne de um frango em idade de 45 dias, eu consigo produzir pelo menos aí umas 8, 10 embalagens de nuggets. Entendeu? Então, não faz o menor sentido eu pegar pintinho, matar o pintinho para transformar em nuggets. Não, economicamente, aliás, do ponto de vista de criação, não faz o menor sentido, e do ponto de vista de valores, também não faz o menor sentido. Entendeu? Então, pode ficar tranquilo que quem consome nuggets não está comendo o pintinho daquele pequenininho lá de um dia, tá bom? Era só para lembrar, isso é que eu esqueci de falar da aula passada. Então tá aqui, ó, aqui um novo tipo de criação, tá? De avicultura de postura. Aqui um pouquinho diferente, ó. Então, como é que é esse aqui, ó? Eu tenho um sistema de alimentação, agora em vez de usar tubular, é um sistema de rosca sem fim, né? Com pratos. Tem o sistema de água aqui, ó, tá? E tem um espaço para elas caminharem, tá? Então, já é uma criação um pouquinho melhor que essa aqui do ponto de vista ambiental, de bem-estar animal, tá? Não estou falando de meio ambiente externo, estou falando do meio ambiente para os animais, da qualidade do bem-estar animal, tá? Então, ela consegue caminhar, se movimentar, interagir. E quando ela tem necessidade, os ninhos estão alojados aqui, ó, tá? Então, tá aqui, ó. Fica os ninhos aqui e uma vez por dia ou 2 vezes por dia, o funcionário passa aqui, ele levanta essa parte aqui e recolhe os ovos, tá bom? Essa cama que está aqui, ó, esse material ele tem que ser trocado para evitar o aumento de moscas e tudo mais. Tá aqui, ó. Então aqui um sistema tradicional lá, que eu falei para vocês, ó. O funcionário ele vem recolhendo os ovos e colocando aqui nas cartelas num carrinho aqui, ó, e vai atravessando o galpão e fazendo essa recolha aqui, ó. Num sistema automatizado, pessoal, tanto
a granja que recolhe manualmente, quanto a granja que recolhe através de esteira, sistema automatizado, o que vai acontecer? Tem granja que ela tem a sua própria seleção. Então, vou voltar aqui um desenho um pouquinho. É o seguinte, ó, numa granja como essa, o que acontece? Esses ovos eles são levados para uma sala de seleção, tá? Pode acontecer dessa sala de seleção ser na própria granja ou ser numa outra granja, num outro núcleo. E aí esses ovos são transportados e são selecionados lá. Nas granjas que têm sistema automatizado, necessariamente a automatização e a seleção estão juntas. Tá? Então, aqui seria o caso de uma granja que tem a produção e a seleção no mesmo local, né? Ou seja, tem a granja e tem a área de seleção fazendo parte do mesmo empreendimento. Então, os ovos eles são colocados, eles são higienizados, porque sempre tem um pouquinho de resto de dejetos das próprias aves, tá? Alguma sujeira, tem muita poeira, às vezes tem umidade, acaba criando alguma crosta, né? Alguma sujeirinha ali que fica aderida, né, na estrutura do ovo. Então eles passam por um processo de limpeza. Depois é feita uma seleção para ver se não tem trincas. Por quê? Pessoal, um dos problemas mais graves que se tem com o ovo é a questão de contaminação por salmonela. Tá? A salmonela é muito complicado. Então, toda vez que você tem uma trinca no ovo, você tem um ponto de contaminação, de possível contaminação por salmonela no ovo. Então, os ovos que são trincados, eles são retirados, eles não são. E aí tem essa mesa de luz, que é uma análise que é feita para identificação se tem ou se não tem trinca no ovo. Tá? Tem sistema automatizado que faz isso também. Tá? Aí, ó, tem uma sala de inspeção, tá? A moça aqui está fazendo a seleção. Tá? Aqui, ó, uma outra forma de seleção, ó. Tá vendo? Aqui é uma forma mais caseira, né, de fazer a seleção. Desliga aqui a lâmpada, são colocados os ovos aqui em cima desse gabarito, aí acende. Aí verifica se tem trinca, se retira os ovos que tem trinca, e os ovos que não tem trinca seguem para a parte aí lá de embalagem. Aqui, ó, essa daqui é uma sala de uma ETEC, tá? É uma sala de inspeção de avicultura de uma ETEC do Centro Paula Souza. Ó, veja que legal. Ó. Então, eu tenho a área aqui de banheiro, tenho aqui separada, tá? Tenho a área de inspeção. Importante, ó, tem uma cerca. Isso aqui é no dia da inauguração, tá? Então, o pessoal tem a granja aqui, ó, tá vendo? Aqui no fundo tem a granja. Os ovos são coletados e encaminhados para a sala de seleção. Olha que legal que ficaram. Ficou muito, muito jóia isso aqui. Ó. Então, os alunos que trabalham aí no curso de agropecuária, eles podem ter essa oportunidade de trabalhar aqui com seleção de ovos em granja. É um negócio muito legal, viu, pessoal? É uma coisa bem legal de se trabalhar. E aqui, ó, eu estou trazendo para vocês como é uma sala de inspeção como essa. Então, tá aqui, ó. Aquela é a mesma sala, tá? Isso vai variar muito em função do tamanho do empreendimento. Aqui ela é pequena porque é uma escola agrícola, é uma coisa mais para aprendizado e tudo mais. Mas existem salas de inspeção que são muito grandes, tá? Então, vamos lá. Como é que funciona aqui, ó? Então, primeiro, eu tenho que ter uma área cercada no entorno, né? Para que animais não tenham acesso, né? Cachorro, principalmente, gato. Tem aqui, ó, um banheiro, isso é obrigatório, tem que ter um banheiro, né, no empreendimento. Tem que ter aqui, ó, a recepção por onde chegam os ovos, tá? Depois eu tenho a sala de classificação, que é aquela sala de inspeção pequenininha, né? Vou voltar aqui, ó. Opa, vou voltar. Ixi. Desculpa, pessoal. Aqui, tá? Então tem a sala de inspeção, ó, que está aqui, ó, que é essa parte de classificação, e depois os ovos que são classificados, né, que está tudo em ordem, vem para a sala de expedição.
Então, na expedição, aí pode ser por cartela, por embalagem, por caixa, tá? Então, depende aí. E aí é feita a retirada dos ovos já embalados, já pronto para o consumo, tá? Aqui, ó, uma vista lateral da planta de corte, né? Então, tá visto o corte aqui, ó, nesse sentido aqui, ó, tá? E aqui ela vista por fora, tá bom? Então, pessoal, eu vou colocar o link dos vídeos para vocês lá no material. Dá uma olhadinha, vê o que vocês acham lá. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, é só entrar em contato comigo, tá bom? Um grande abraço aí, saudade de todo mundo. Que fiquem bem, que Deus proteja todos vocês. Valeu, até mais.